Olá, meu nome é Kleber Couto e eu criei esse canal porque eu observo que tem muita gente que quer de verdade começar a investir, mas tem medo de pesquisar na internet, de achar fonte que vai levar para outros caminhos, medo de pesquisar alguém na internet e acabar entrando numa furada. E eu vou mostrar para você que não é um bicho de sete cabeças. A internet está aí, acessível para todo mundo, e é possível sim começar esse estudo, começar no mundo dos investimentos através dessa ferramenta que está na palma da nossa mão. Então, hoje, quando a gente quer procurar alguma coisa, a gente joga no Google. Então vamos lá. Motivos para começar a investir. O Google traz essa ferramenta hoje que ele faz um filtro de IA e já traz aqui alguns links com alguns pontos e argumentos. E o básico que ele traz aqui é aposentadoria e independência financeira pensando no futuro. Construir patrimônio, realizar sonhos, reserva de emergência, que é um tema fundamental. Se você está começando agora, eu sugiro que você pesquise bastante na internet sobre esse tema da reserva de emergência, que ele é o primeiro passo. Proteger o dinheiro da inflação, menos estresse, desenvolver hábitos financeiros. Depois aqui a gente vai ver vários sites aqui que trazem motivos para começar a investir. Inevitavelmente a gente vai acabar clicando em algum deles. Vamos nesse aqui no Money Times. 6 razões para começar a investir. Obrigado. Investir o seu dinheiro agora e não perder o bonde da bolsa. Uma matéria aí de 2023, mas que é atual. Matéria traz aqui argumentos, 6 razões para começar a investir, e é um pouco daquilo que a gente já estava falando antes. Construção de patrimônio, né? Investir regularmente pode ajudar a construir um patrimônio sólido ao longo do tempo. Pode ser usado para atingir objetivos financeiros importantes. Preparação para a aposentadoria. Como vocês sabem, é muito triste quando a pessoa trabalha a vida inteira e chega no final da vida com a aposentadoria de um salário mínimo. Então, é possível sim preparar um investimento para ter uma aposentadoria extra, e tem muita gente que fala sobre isso na rede. Geração de renda passiva, essa daqui é muito interessante, porque há várias modalidades de investimento que você faz, é o famoso colocar o dinheiro para trabalhar para você, enquanto você dorme. Tem muita frase de efeito, inclusive na internet, sobre isso. Proteção contra a inflação. Infelizmente, o nosso dinheiro ele vai perdendo o poder de compra ao longo do tempo. E para evitar esse prejuízo, o investimento é fundamental. Possibilidade de maiores ganhos, que tem a ver com essa também com essa geração de renda passiva ou valorização do patrimônio, e diversificação de investimentos, porque existem vários tipos de investimentos. Basicamente é isso, mas a gente também acaba inevitavelmente entrando nos vídeos. Eu tinha uma dúvida muito grande quando eu comecei a estudar sobre investimento, se era confiável os vídeos do YouTube. Ficava com muita dúvida, eu sempre achava que tinha alguém que queria roubar o meu dinheiro. E calma, não é bem assim. Tem muita gente séria na internet. Não quero dizer que não tem aquelas pessoas que querem passar a perna em você, porque isso tem em qualquer lugar. Mas tem muita gente séria na internet. Hoje a gente tem grandes nomes que viraram referências. E eu vou clicar aqui então no YouTube. O primeiro motivo dos três que eu vou Ó, colocar aqui, que eu já coloquei. apareceu aqui logo de cara aqui para mim um vídeo do Bruno Perini. O Bruno Perini é um parceiro do Primo Rico. E é um cara sério, é um cara bacana, é legal conhecer. Eu, como eu gosto muito de estudar esse tema, vocês vão ver que tem um monte de gente aqui que fala sobre investimentos, né. Então assim, vamos ver o que que o Bruno fala. Urgentes para que você comece a investir é a inflação. E apesar da inflação ser um fenômeno muito antigo, Então foi aquilo que a gente falou lá,
Ele vem falando um pouquinho aqui do que é inflação. Antigo, presente desde a época que o rei Aliates e o seu filho Creso, lá no reino da Lídia, que fica hoje na região da atual Turquia, começaram a cunhar moedas. Há muita discussão entre economistas sobre o que é inflação de fato. Tem o pessoal que olha só para o aumento dos preços, tem outros que olham apenas para o aumento da oferta monetária. E eu gosto bastante da definição da escola austríaca, que fala que esse aumento de preços é a consequência do aumento da oferta monetária, mas não de uma forma linear. Não quer dizer que se aumentar a oferta monetária em 20%, os preços aumentam 20%. Eles podem aumentar bem mais do que isso, ou podem aumentar bem menos do que isso. Pense comigo, se simplesmente eu pego a oferta monetária de um país, que digamos que é de 1 trilhão, e aumenta em 20%, em 200 bilhões, automaticamente os preços aumentam na mesma hora? Não, isso não acontece. Esse dinheiro tem que começar a circular pela economia. Se esse dinheiro novo for simplesmente trancado em uma sala, ou como meio que foi feito na crise de 2008, o governo americano criou muita moeda nova, mas colocou injetada nos bancos, em contas meio que fechadas, sem tanto contato com, entre aspas, o mundo real, de modo que ele não causou aumento de preços em outras áreas. E aí, independentemente da definição que você tem para a inflação, a consequência real e inescapável é que esse aumento de oferta monetária vai gerar aumento de preços, de maneiras mais ou menos rápidas, mais ou menos intensas, dependendo de como essa moeda entra na economia. E para que você tenha ideia do tamanho da loucura, eu vou colocar aqui na tela, como você pode ver, um recorte tirado do site do IBGE, mostrando o acúmulo de inflação desde os anos 80 até 94, que foi o ano de implantação do Plano Real. Veja que a inflação desse período de 14 anos foi de 13 trilhões 342 bilhões 346 milhões 717.671,7. Essa foi a inflação. Gente, é tanto número que eu não consigo nem reproduzir o tamanho que foi a inflação entre 1980 e 1994, perdão. É, hoje tem uma turma aí que é mais jovem que talvez não se lembre, mas nessa época aqui, nossos pais, nossos avós, eles iam no supermercado de manhã, tinha um preço nas prateleiras. Voltava à tarde, era um preço totalmente diferente. Anterior ao Plano Real. E é por isso que a gente fala que o Plano Real deu certo, porque a inflação ela ficou muito menor. No entanto, vamos lembrar que assim como tem juro composto para cima do investimento, também tem o juro composto para baixo da inflação. E uma inflação Então é isso. Aqui nesse vídeo aqui o Bruno vai falar aí dos 3 motivos para começar a investir. O primeiro dele foi sobre a inflação e a gente vê que, como foi comentado aqui pelo Edu, gosto que ele não começa com blá blá blá, já começa o vídeo com conteúdo. Isso foi bem bacana. Olha, eu não tô ganhando nada para fazer esse vídeo aqui. É o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui pro YouTube, então foi totalmente aleatório, já apareceu para mim aqui um vídeo do Bruno Perini. Mas lembra que eu falei que uma das coisas fundamentais aqui, gente, é que eu estava começando a estudar aqui sobre o YouTube, então a minha pesquisa aqui tá toda sobre essas questões relacionadas ao YouTube. Mas voltando aqui, vocês lembram que quando eu falei que uma das coisas mais importantes é estudar sobre reserva de emergência? Então vamos lá, quando a gente pesquisa aqui, reserva de emergência, vamos ver o que vai aparecer aqui no YouTube. Vai- Opa, apareceu aqui um camarada que eu gosto bastante aqui, ó. Primo Pobre. Vamos abrir o vídeo do Galera, Primo aqui Pobre. no canal a gente já falou sobre reserva de emergência, mas tem gente que ainda tem dúvida sobre qual é o valor ideal para um pobre ter na reserva de emergência, porque às vezes a gente ouve algumas coisas, algumas regras que é um valor tão alto que o pobre desencara, deixa quieto, isso aí não é Uma das coisas que eu acho bem bacana aqui do Primo Pobre é que tem muito conteúdo sobre investimento na internet, mas tem um descompasso também com a realidade brasileira. E o Primo Pobre é um cara que democratiza o assunto sobre investimento, é um cara preparado, que sabe o que fala, é um leitor assíduo de livros sobre investimento. Isso faz total diferença também, principalmente para você que está querendo começar a investir. Prepare-se para ser um bom leitor ou leitora. E o Primo Pobre traz essa bagagem de literatura para a gente e traduz isso para uma linguagem bastante popular. Eu sou um pouco até suspeito de falar, porque eu sou bem fã do Primo Pobre.
Pra mim não, então hoje eu vou falar sobre isso, eu vou fazer um panorama sobre o assunto, então se você tiver com pressa eu separei o episódio aqui em capítulos pra você ir direto, mas se você puder assistir inteiro é o ideal. Primeiro, o que é reserva de emergência? O próprio nome já fala, né, é uma É, bacana que nesse vídeo aqui, depois vocês podem pesquisar aqui no YouTube, digita aqui o título do vídeo dele, quanto o pobre deve ter na reserva de emergência. É mais simples do que você imagina. Digita isso aí, assiste o vídeo com tranquilidade, com calma, que aí vocês vão entender um pouco melhor sobre a importância da reserva. Mas vamos ver aqui como que ele conceitua isso, de uma linguagem bem popular. reserva, um dinheiro que você deixa reservado para emergência. Então é uma grana que você deixa não para comer pizza, não para fazer viagem, não para comprar um tênis, é para se acontecer alguma desgraça, alguma urgência emergencial, um negócio aí, você tem uma grana lá para pagar. Qual é o benefício de ter uma reserva de emergência? Galera, eu gosto de citar três coisas. Primeiro, ela serve para você ter alguma grana para pagar um imprevisto que surgir de repente numa emergência. Segunda coisa, ela é excelente para evitar que você se afunde na desgraça, tá? Tem um negócio que eu falo aqui no canal, chama ciclo da desgraça, que é o quê? É quando o cara vai se afundando nas dívidas, começa a ter que fazer empréstimo para pagar. Opa, pera aí. Esse é seu caso? Você chegou até aqui porque você já está afundado em dívida, atrás de dívida, e estourou um cartão de crédito, estourou outro cartão de crédito. Calma, respira fundo, comece a estudar e colocar em prática aquilo que você estuda. E é por isso que eu estou criando esse canal para levar até você conteúdo de confiança. E eu posso afirmar, o Primo Pobre pode entrar aí na sua lista de conteúdos de confiança. Se inscreve aí no canal dele, seja membro do canal, clica nesse vídeo, assiste esse vídeo, porque ele é um cara sério, honesto e que realmente ajuda muita gente a sair dessa situação que você tá. Voltando pro vídeo. Cartão de crédito, outro cartão limite. Por quê? Porque ele não tinha reserva de emergência. E quando acontece algum problema, eles se endividam e começam a se afundar cada vez mais na lama. Então esse é um baita benefício de você ter reserva de emergência. Você não se afunda assim, tá? E o terceiro é que a reserva de emergência te dá paz, tá? Por que paz? Porque você sabe que se acontecer alguma coisa, você tem uma grana reservada ali. Você não fica agoniado, sabe? Ai meu Deus, tomara que não aconteça nada, que não estoure o chuveiro, que não fure o pneu do carro, senão eu tô ferrado. Quando você tem reserva de emergência, você não fica com essa agonia aqui dentro. Então te traz paz e tranquilidade para você viver melhor. Então, brevemente aqui ele já trouxe alguns argumentos para você começar a estudar hoje sobre a importância da reserva de emergência. Vamos lá, aqui pro lado aqui tem duas mulheres maravilhosas que eu admiro muito. Eu fico até em dúvida qual desses dois vídeos aqui clicar. Mas eu vou clicar, vou mostrar um pouquinho de cada, porque realmente vale a pena. Oi, pessoal. Essa daqui é a etni... Ai, perdão. Ai, desculpa, gente, hoje é o primeiro vídeo e vai na tora, sem corte, que esse aqui é o propósito. O YouTube não é a minha fonte de renda, eu trabalho o dia inteiro praticamente, estou gravando esse vídeo aqui, são as 22 horas, e vocês vão me desculpar, mas eu não vou fazer corte. Meus vídeos vão ser na Tora Produção. Então, Eitonilda. Vamos ver o vídeo da Eitonilda, que é uma maravilhosa também, de confiança. Já maratonei o YouTube dela, já vi vários vídeos dela. Pode assistir sem medo. Ela não quer te passar a perna, não quer arrancar seu dinheiro. E vamos lá, vamos ver um pouquinho do que ela fala sobre quem deve ter reserva de emergência e onde investir. Tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reserva de emergência. Eu vou te mostrar quando montar uma reserva de emergência, como montar e onde investir. Vou falar exatamente como você deve montar e estruturar sua reserva de emergência. Nesse vídeo aqui
eu vou fazer um investimento na prática na minha reserva de emergência. Todo mundo precisa ter uma reserva de emergência. Se você não depende mais dos seus pais, se você já é independente deles, você precisa sim ter uma reserva de emergência, independente se você investe ou não na bolsa de valores, né, em renda variável, que a gente geralmente vê pessoas explicando sobre reserva de emergência e fala, você precisa ter uma reserva de emergência porque você investe na bolsa e aí você precisa ter essa reserva para evitar tirar dinheiro dos investimentos quando a renda variável variar, cair no. Isso que ela falou que é bem interessante, porque a gente já vê aqui uma mudança um pouco até talvez de público ali. Enquanto ali o primo pobre naquele vídeo anterior, ele tá mais preocupado mesmo em levar um conteúdo para quem tá na merda mesmo, para quem tá endividado, para quem tá numa situação muito difícil financeiramente. Aqui a Eitonilda, não vou errar mais seu nome, ela já tá falando aqui da importância do investimento para quem da reserva de investimento aqui para quem já tem outras modalidades de investimento. Então ela deu um argumento super forte. Se a pessoa investe na bolsa de valores, se a pessoa investe em ações, em empresas pagadoras de dividendos, se ela surge na vida, como acontece a todo momento com um imprevisto, uma emergência, ela não precisa tirar dinheiro desse outro investimento, como por exemplo, ações em bolsa de valores, para resgatar, vender essas ações e acabar usando esse dinheiro na emergência. Então, a reserva de emergência é importante também por isso. Ela preserva outros investimentos. Tá, suponhamos que você não tem reserva de emergência. Você tem, quando surge uma emergência, você recorre ao endividamento através do cartão de crédito ou vai lá no banco, pede emprestado. Mas aqui ela está falando, imagine uma pessoa que já tem um investimento, já investe em bolsa de valores. Se essa pessoa não tem uma reserva de emergência, acontece um imprevisto na vida dela, o que vai acontecer? Ao invés dela ir lá, pedir um financiamento, usar o cartão de crédito, talvez ela possa vender ações, tirar esse investimento de algum lugar para cobrir essa emergência. E isso não é saudável. A reserva de emergência ela serve justamente para você preservar esses outros investimentos que mais para frente a gente vai estudar também. Eu vou trazer aqui no canal. Não precisa também ficar preso ao meu canal. Pesquisem livremente na rede sobre outras modalidades de investimento. O que eu estou fazendo aqui é uma curadoria de gente que presta, gente que é honesta, que não quer roubar seu dinheiro, porque essa é uma dor. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu tinha medo de entrar no YouTube. Eu tinha muito receio de entrar no Google e pesquisar sobre investimento, porque eu achava que todo mundo que aparecesse aqui no YouTube queria me roubar, e não é por aí. Então aqui eu já mostrei o Perini, mostrei o Primo Pobre, estou mostrando a Eitonilda, que está falando sobre a importância de ter reserva de emergência. Só que as pessoas, no geral, precisam ter uma reserva de emergência. Isso aqui deveria estar presente na vida de todos os brasileiros, porque é extremamente importante. Mas afinal, o que é reserva de emergência? Bom, é um dinheiro que você vai utilizar apenas em casos de emergência. E casos de emergência não é fazer umas comprinhas por impulso, isso não é emergência. Não é para usar o dinheiro da reserva de emergência para comprar uma moto, para comprar um carro, para fazer uma viagem, para tirar férias, para comprar um perfume, para saídas nos finais de semana, para comprar um bom vinho. Não é isso, tá? Reserva de emergência não é isso. Por exemplo, a nossa reserva de emergência a gente utiliza quando o nosso carro quebrar, quando sua geladeira quebrar. Você precisa arrumar a geladeira, né? Você não pode viver sem uma geladeira. Quando você ficar sem renda, quando o seu salário atrasar por algum motivo, você tem sua reserva de emergência para arcar ali com aquelas contas imediatas. Quando você precisar fazer uma mudança, a gente sabe que mudança custa caro. A gente faz um planejamento para gastar
X, mas na verdade acaba gastando muito mais. Em casos de doença também, a gente precisa ter uma reserva de emergência. E quanto precisa ter na reserva de emergência? Isso aqui vai depender de alguns fatores. Algumas pessoas precisam guardar 3 meses dos custos fixos mensais, outras pessoas precisam guardar 6 meses dos custos fixos mensais e outras pessoas precisam ter 12 meses na reserva de emergência. Então é isso. Se você ficou curioso para ver o resto do vídeo, entra lá no canal dela, digita aqui quem deve ter reserva de emergência e onde investir, porque é um vídeo super bacana, vale a pena assistir. Bom, vamos voltar aqui e mais uma mulher maravilhosa que, poxa, eu sou super fã também, que é a Nath Finanças. Nath esteve, inclusive, recentemente no Ministério da Economia, fez uma entrevista com o ministro. É uma pessoa super engajada e também vale a pena conhecer, porque ela não quer roubar seu dinheiro, não. Ela quer te ajudar, meu amigo, minha amiga. Então vale a pena conhecer a Nath. Vou jogar aqui um Sim, pouquinho mais várias pra outras pessoas frente. profissionais da área financeira falam bastante sobre isso. Eu ainda recebo muitas perguntas de como gastar esse dinheiro, onde guardar e como começar a guardar, entre muitas outras coisas. E eu acredito que essas dúvidas ainda aparecem. E muito, 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 muito. Porque mesmo sabendo por alto que é reserva, não é tão simples colocá-la em prática. E pensando nisso, eu preparei essa minissérie pra gente começar aqui, né, a entender melhor sobre esse tema tão importante para a nossa saúde financeira. Então, vem comigo! Oi, eu sou a Nath, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Nath Play! Vou começar definindo a reserva de emergência, tá? Porque acho que é importante entender Como a gente viu os outros vídeos de definição, eu vou pular um pouco aqui mais pra frente. emergência onde a reserva deve ser usada, situações médicas emergenciais. Essas são as 3 situações que são bons exemplos de emergência, se questionando. E quando eu não devo usar esse dinheiro? Nath, É e uma aí? boa pergunta. Algumas situações que também são comuns, mas não são tão emergenciais a ponto de usarmos a nossa reserva, tá? Que são impostos, matrículas, viagens, comprar coisas por desejo, ou seja, tudo que você poderia ter se planejado para pagar com o seu salário, não com a reserva de emergência, entende? Ah, outro ponto importante que precisamos sempre nos atentar, né, algo do tipo, é em relação ao pagamento de dívidas, porque essa é uma das coisas que, assim, vocês me perguntam bastante. Se pode usar a reserva de emergência para pagar dívidas? Eu acredito que o ideal em situações de endividamento é você começar a sua reserva depois de acabar com essas dívidas. Isso é fundamental. Então, primeiro passo antes de ter reserva de emergência é pagar as dívidas. Então, o primeiro passo aí para quem está começando a estudar sobre investimento, que está endividado, o primeiro passo é pagar as dívidas. E, gente, aí você pode estar me perguntando assim, tá, mas beleza, é muito fácil falar, é muito fácil, né, para você que está aí do outro lado, gravando. Mas tem que ter uma vontade e também há possibilidades. Eu não vou abrir aqui abas nesse vídeo aqui, mas tem muito conteúdo também aqui no YouTube, no Google, se você pesquisar no Google, sobre como construir renda extra, como melhorar a sua renda. E já de antemão, uma das coisas que a gente escuta desde criança e que realmente faz muito sentido é a gente buscar capacitar, estudar, ser uma pessoa que está aberta aos novos desafios, não se acomodar e perder esse medo de falar sobre dinheiro, falar sobre investimento. Hoje o meu foco aqui está sendo um pouco apresentar algumas pessoas aqui que têm vídeos sobre reserva de emergência e vamos ver o que a Nath vai falar na sequência. Porque
uma hora ou outra, cara, normal, você vai precisar usar o dinheiro guardado para quitar. Acaba virando, inclusive, uma bola de neve. E acaba virando mesmo, de fato, uma bola de neve, né? E ainda mais se você quer se organizar financeiramente. Então, quite suas dívidas primeiro, vai traçando e quitando elas devagarzinho e depois monta sua reserva de emergência. Se a dívida for muito alta, aguarda um pouco para ela diminuir e vai montando sua reserva de emergência. Não se sinta culpado. Mas não utilize a reserva de emergência para quitar dívidas assim. É uma coisa para você ali resolver um problema na hora, sabe? Gás acabou, trocar a resistência do chuveiro, alguém ficou doente. E às vezes uma dívida, cara, ela não vai te matar, sabe? Você deixando ela de pagar, ela não vai te matar, ela não vai deixar de você comer ou algo do tipo. São dívidas que acabam acontecendo e como eu falei, né? É importante você estar livre de juros. Quando você faz uma reserva de emergência, é para você ficar livre sem precisar ali depender de um cheque especial ou de um empréstimo ou fazer dívidas. E quando você se organizar e começar a organizar a sua vida financeira, você vai conseguir pensar principalmente assim sobre a sua reserva de emergência. E você vai perguntar inclusive sobre quanto que eu devo guardar por mês, quanto que eu devo juntar. E eu sei que acaba sendo normal essas perguntas aparecendo nessas horas, mas a gente precisa primeiro se estruturar, procurar essas respostas sobre o que é emergência, o que não é, priorizar algumas coisas, saber filtrar realmente como você recebe as informações desses conteúdos de finanças que falam que tem que guardar 30% do salário ou montar uma reserva de 6 meses. Eu vou deixar aqui um quadrozinho para vocês, uma formulazinha sobre como eu monto minha reserva de emergência. Eu pego as despesas fixas, as despesas variáveis, despesa ou gasto, tá? Você escolhe como você vai escrever isso, soma elas e aí você multiplica pelos meses que você gostaria de guardar e montar sua reserva de emergência e depois divide pelos meses que você pode guardar todo mês, né? Pega aquele valor cheio depois que você fez a conta, a fórmula e divide pelos meses que você gostaria de guardar ali. Todo mês eu quero guardar R$10 para montar uma reserva de emergência. Enfim, vou deixar aqui para vocês essa telinha, pedir pro Léo ou pro Jonas colocar aqui para mim, que é da nossa palestra de slide que a gente sempre faz, contando sobre. Então é isso, gente. Vale a pena seguir a Nath Finanças, que também é uma pessoa super interessante, como eu já disse. Então vamos rodando aqui, ó. Tem mais Imagina uma que você aqui. tá com a sua família numa Me Poupe. Esse também é um canal super viagem bacana de carro ali nas vésperas do ano de novo, tá? investimentos. E aí o teu carro quebra e o pneu fura, faltando, sei lá, 5 horas para a virada do ano. O que você faz? Pega o step que está no carro, que é leite, o step no carro troca o pneu e vai até o seu destino e passa o ano novo feliz da vida, ou vai lá, olha e fala: meu Deus, eu não dei atenção pra isso, não tenho step, eu tenho que chamar o guincho e passar o ano novo bem no meio da estrada e ainda gastar uma grana trazendo o guincho. Eu entendi a referência. Nesta metáfora, o STEP é a reserva de emergência e você é a pessoa que deveria ter feito isso, mas não fez. Porque quando a emergência acontecer, você vai ter que pedir o guincho. E caso o imprevisto aconteça, você vai ter que fazer o empréstimo porque você não tinha reserva de emergência. Se você não tem uma reserva de emergência, esse vídeo foi feito para você. Vai ter reserva de emergência em 2023. Vídeo de 2022, 2023, comecinho de janeiro de 2023, mas super atual. Se hoje, em 2025, 26, 27, seja lá o ano que você vai estar vendo esse vídeo aqui, não importa. Se você ainda não tem a sua reserva de emergência, eu recomendo também conhecer a Nath do canal Me Poupe, que é uma das grandes referências de educação financeira. E esse vídeo aqui, 5 passos rápidos para montar sua reserva de emergência, é fundamental. Então, gente, o que eu quero trazer aqui para vocês é isso. É um pouco refletir com vocês essa que foi também a minha dor. Eu tinha vontade de começar a estudar sobre investimentos. Eu tinha vontade de pesquisar no Google, pesquisar no YouTube. Só que eu tinha muito medo. Eu achava que via ali, pesquisava no YouTube, via que tinha um monte de assunto, de tema, de gente falando sobre investimento, falando sobre dinheiro, mas eu tinha um pé atrás. Eu falava assim, nossa, mas será que esse vídeo é de confiança? Será que essa pessoa é de confiança? Não é? Será que essa pessoa quer roubar meu dinheiro? E aí eu descobri que não, que tem um monte de gente legal que está disposta a ajudar, que está produzindo conteúdo para ajudar, que está produzindo conteúdo sério. Falei um pouco aqui de algumas pessoas que são sérias, que são bacanas. Então, eu sugiro você pesquisar esses vídeos, abrir esses vídeos,
ouvir o que que essas pessoas têm a dizer sobre esse tema da reserva de emergência. Esse primeiro vídeo aqui, eu escolhi falar sobre reserva de emergência porque ele é fundamental. Sem ela, não tem como a gente ir para frente, falar das outras modalidades de investimento. E se você está aqui, se você assistiu esse vídeo até agora e está curioso para gente fazer um tour aqui pela internet de outros assuntos de investimento, deixa nos comentários, me conta o que você achou desse formato. Sugira a gente também para a gente trazer aqui, para a gente olhar, analisar os vídeos. Me fala também se tem algum tema que te interessa, se é bolsa de valores, se é fundos imobiliários, se é criptomoeda. Me conta o que que vocês querem ver, que a gente vai olhando junto as referências, para a gente literalmente peneirar aqui, separar o joio do trigo e trazer gente séria, trazer gente que está disposta a ajudar as pessoas a sair da pobreza, a investir, a fazer o dinheiro trabalhar para você enquanto você dorme. Então é isso, valeu. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Vamos junto aí nessa jornada. Eu espero que esse seja o primeiro vídeo de vários outros e que nós possamos evoluir juntos. Te peço também um pouco aí de desculpa aí se eu gaguejei, se eu troquei o nome das pessoas, não foi de má coração. Estou aprendendo com vocês e é isso aí. Grande abraço e eu gostei demais de gravar esse primeiro vídeo. Espero que a gente se encontre nos próximos.